Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Espero que estejam tendo uma ótima semana, um ótimo final de semana agora que está prestes a iniciar, de muito descanso, repouso, né, diversão, estudo também, né? Botar os estudos em dia, né? Bom, pessoal, vamos finalizar o nosso assunto sobre a formação do nosso querido português, falando agora um pouco mais geograficamente sobre as questões dos países que falam português. Vamos falar também sobre os fatores fisiológicos que influenciam nas diferenças de dialeto, tá? Para finalizarmos esse conteúdo, tá? Muito importante, eu tenho certeza que conhecer essa história do país vai servir de grande valia para todos vocês, muito eficiente, muito importante no desenvolvimento aí de vocês, tá? E eu espero, pessoal, que vocês tenham aproveitado e que entendam que realmente é importante conhecer a história e a origem do nosso idioma, que é um idioma lindo, né? Cheio de diversidade, com diferentes povos falando, tá bom? E a gente vai se encantar um pouco mais ainda ao conhecer os outros países que também falam o português, tá bom? Permita-me colocar um cabeçalho aqui, antes de iniciarmos a nossa escola, né? Pronto, pessoal. Vamos entender um pouco mais agora sobre os países que adotaram o português como idioma padrão, né? A gente tem aí a Angola, que é um dos mais conhecidos, né? Mas Moçambique também. Mas o que as pessoas não sabem é que outros países também adotaram o português como língua materna. Tá? A gente vai conhecer isso hoje. Também vamos falar, como eu já tinha dito, sobre as causas e os aspectos dessa variação linguística, tá bom? Primeiro vamos conhecer esses países, um pouco dessa história desses países que falam o português, tá? Eu encontrei aqui um site bem legal que justamente fala sobre um pouco sobre esses países e como foi que isso aconteceu. Tá bom? O primeiro aqui que a gente tem na nossa lista é Moçambique. Moçambique, muito conhecido, né? Moçambique, olha que paisagem linda. População de aproximadamente 26 milhões. A moeda é o metical. Metical. Principais cidades: Maputo, Matola, Beira, Nampula, Chimolo. Tá? Situado no sudeste da África, Moçambique tornou-se independente de Portugal somente em 1975 e hoje é uma das joias culturais e naturais do continente. A capital Maputo é bastante visitada por europeus, especialmente portugueses. Banhada pelo Oceano Índico, a costa moçambicana é repleta de praias de águas limpas, em especial as mais distantes dos centros urbanos. É o caso da província de Cabo Delgado e das Ilhas Quirimbas e da província de Inhambe, com o lindo arquipélago de Barazão. Angola, olha que coisa linda, ó. Paisagem montanhosa. As rochas da costa próxima a Sângaro. População de mais ou menos 26 milhões. Moeda, Kwanza. Principais cidades: Luanda, capital, Huambo, Lobito, Benguela e Lubango. Gente, é válido mencionar que esses países, continentes, que adotaram o português como idioma principal, foram, a priori, colonizados por Portugal. Em certo período histórico, eles tiveram sua independência, ou seja, não eram mais dependentes da coroa portuguesa, não eram mais dependentes de Portugal, tá? Que é da mesma forma que o Brasil teve a sua também independência, né? A gente tem aí até um feriado, né?
muito conhecido, que é a independência do Brasil. Tá? Que foi quando o Brasil se tornou independente de Portugal e passou a ser sua própria república. Tá bom? Então, aí a gente tem Angola, né? Como a gente já tinha informado. Temos agora, claro, Portugal, né? Os mais conhecidos, de onde o português se originou, né? O de Portugal. Olha que lindo. A população de aproximadamente 10 milhões. A moeda é o euro, né? Que é da Europa. Principais cidades: Lisboa, que é a capital, Sintra, Vila Nova de Gaia, Porto e Cascais, tá? Portugal, pessoal, apesar de ter sido um império muito grande, é o menor em população. A população de Portugal, como a gente está vendo, é de aproximadamente 10 milhões de pessoas, tá? Não chega nem a ser, talvez, 10% do que o Brasil tem. O Brasil tem 226 milhões de habitantes. Então, gente, realmente não chega a ser 20% do que o Brasil tem, tá? Então, hoje, Portugal não teria condição nenhuma de colonizar o Brasil, não teria condição nenhuma, na verdade, de colonizar nenhum outro país, devido à sua baixa população. Mas, claro que nesse período ele pediu ajuda, né, a outros reinos também, para realizar essa colonização, devido ao seu poder também, ao seu armamento, né, seu poder de arma de fogo também ajudou bastante nessa conquista aí, né, as suas armas letais também ajudaram na conquista desses reinos e dessas cidades e desses países também. Ó, uma nota interessante, ó. Se não fosse por Portugal, esse giro pelos países que falam a língua portuguesa não seria possível. A mãe de todas as nações dessa lista está, merecidamente, entre os 20 países mais visitados do mundo, com mais de 13 milhões de turistas estrangeiros por ano. Também pudera, para o visitante, é praticamente impossível encontrar defeitos: geografia abençoada, história riquíssima, gastronomia invejável, povo mais que acolhedor e tantas mais qualidades. Donos de incontáveis patrimônios mundiais, dos centros históricos de cidades como Évora, Guimarães e Porto, há monumentos espetaculares como o Palácio Nacional da Pena, em Sintra, e a Torre de Belém, na capital Lisboa. Portugal tem ainda praias, parques nacionais, paisagens naturais e sol praticamente o ano todo. Quarto, Guiné-Bissau. Acho que ninguém nunca nem ouviu falar desse país, né? Guiné-Bissau. É, Gustavo? A bucólica Bafatá é um dos principais destinos para visitar em Guiné-Bissau. Uma população de aproximadamente 1 milhão e 1,7 milhão de pessoas. Moeda é o franco, né? Principais cidades: Bissau, capital, Bafatá, Gabu, Bissorã e Bolamba. Tá? Timor-Leste, esse aqui menos ainda. A população de aproximadamente 1,2 milhões. Moeda, dólar americano. Certamente tem alguma relação com os Estados Unidos, talvez alguma dependência do mesmo. Tá? Um dos países mais jovens, que fica no limite entre a Ásia e a Oceania. E foi colonizado pelos portugueses até 75, né? Quando declarou-se independente. Tá bom? Ou seja, realmente ele é independente, não é dependente dos Estados Unidos. Guiné Equatorial, aproximadamente 760 mil habitantes. A moeda é o franco também. Principais cidades: Malabo, Bata, Ebebim, Aconibe e Anissó. Sétimo, Macau. A população aproximadamente 640 mil. Moeda pataca. Principais destinos turísticos: ruínas de São Paulo e hotéis cassinos. Oitavo, Cabo Verde. Isso aqui é bem conhecido, né? Cabo Verde. Aproximadamente 550 mil habitantes. Moeda escudo cabo-verdiano. Nono, São Tomé e Príncipe. População de aproximadamente 200 mil pessoas. A moeda é o dobro, né? É uma população menor do que a população de Recife, eu acredito, né? Acho que Recife deve ter mais pessoas. E o décimo, claro, Brasil, né? O maior país da América Latina, certamente.
população de aproximadamente 205 milhões. Olha para ele. Eu acredito que esse censo, pela última vez que eu vi, pessoal, foi de 2018, né? Considerando que a taxa de natalidade dos brasileiros é altíssima, eu acredito que hoje já deva ter aí mais ou menos, deve ter em torno de 230 milhões, talvez, né? 210 milhões, alguma coisa desse tipo aí, né? Principais cidades, né? Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Manaus, Salvador, né? Os pontos mais turísticos, né? Pronto. Então, esses são os países, pessoal, que falam português. E é de extrema importância que vocês saibam mesmo. Deixarei também o site para vocês conferirem com mais calma, com mais facilidade, possam realizar as anotações sobre esses países que têm nosso português como idioma principal. Claro que não falam português igual aos brasileiros, nem igual aos portugueses, porque, pelo que a gente vai entender agora, a questão da variação linguística, tá bom? Que influencia em vários outros aspectos no dialeto, tá bom? Como a gente tinha informado, a nossa segunda parte da aula, nós vamos falar sobre como ocorrem essas variações, como essa variação linguística ela acontece para que nós possamos mudar o nosso dialeto, para que nós possamos mudar a forma de pronunciar as palavras. Professor, como é que isso é possível? Como é que ocorre essa variação, tá? Da seguinte forma, pessoal, como a gente já tinha visto no começo, cada região, além de ser colonizada, a gente já sabe, ela foi ocupada por diferentes pessoas. Eu já expliquei para vocês na primeira aula, né? Os holandeses, por exemplo, ocuparam a parte, se eu não me engano, foi do Nordeste, tá? Eu acredito que o professor de História de vocês, que é Rogério, ele vai poder dar uma base melhor para vocês quanto aos períodos históricos, que agora não me recordo de quando aconteceram, tá? Mas certamente vocês podem questioná-lo acerca disso e ele vai ajudar vocês com isso. Mas os holandeses também ocuparam uma parte do Brasil, os alemães ocuparam o sul do Brasil, tá? E o que é que isso tem a ver, professor? Com o sulista, né, que ele fala, por exemplo, porta, ao invés de porta, né? Ele não tem esse R igual o nosso, ele tem um R puxado. O que é que acontece? Por que isso acontece? Isso acontece, pessoal, porque o sul, por exemplo, ele foi ocupado pelos alemães. O sul foi ocupado pelos alemães. E todos vocês já sabem que os alemães eles têm um R mais forte, né? Isso faz com que eles pronunciem com mais força o R. Esse R foi sendo absorvido pelas pessoas que hoje, consequentemente, absorveram esse R e reproduzem até hoje, tá bom? Aí você pode dizer assim, professor, mas é possível que alguém adquira uma forma de falar específica só convivendo com quem fala daquele jeito? Claro que é, pessoal. Claro que é. Certamente vocês devem ter algum amigo ou amiga que fala muita gíria, muito palavrão. E tanto você conviver com aquela pessoa, você às vezes acaba falando alguma coisa daquele tipo, né? Seu amigo ele fala muito poxa, fala muito véi. Às vezes você inocentemente e inconscientemente reproduz aquilo que foi dito pelo fato de você ter convivência com aquela pessoa. Então, a nossa mente ela reproduz aquilo que ela ouve. Então, da mesma forma foi que aconteceu com os sulistas. A presença dos alemães ali, muitos alemães, fez com que eles desenvolvessem esses hábitos linguísticos. Tá bom? Agora nós passamos para outro assunto. Nordeste, professor. E aí, por que a gente não puxou esse R? Porque os povos que estavam aqui, se eu não me engano, foram os holandeses, tá? Depois eu vou conferir para mostrar para vocês. Eles não tinham esse costume de puxar esse R, né? O idioma deles não tem. Então a gente não adquiriu nenhum hábito relacionado a essa pronúncia, tá? A gente não teve nenhum hábito relacionado a isso. Nosso português, eu posso dizer assim, nosso sotaque, talvez ele seja o mais similar ao original de todos, tá? Talvez na questão do sotaque, sim, da pronúncia, ele talvez seja o mais similar de todos. Mas temos uns déficitzinhos, né? Isso a gente precisa admitir, que tem sido... nós temos que trabalhar em cima deles, alguns déficits gramaticais que têm comprometido a qualificação de algumas pessoas. Mas isso aí é um assunto para uma outra aula que a gente fala depois, tá bom? Mas, professor, o senhor mencionou que nós, nordestinos,
costumamos usar muito o nariz, as narinas para pronunciar as palavras. Produzimos muitos sons nasais. Por que isso acontece, professor? Qual é o motivo disso? Gente, pelo fato do ar do Nordeste ser mais seco, nós precisamos respirar mais. Isso faz com que nós usemos um esforço maior, esforcemos mais o nosso nariz para respirar, para encher o pulmão. Isso faz com que também nós necessitemos usar as narinas para também pronunciar as palavras. Tá? Como no sul, no sudeste, tal, não é tão quente, né? O ar não é tão quente, é um pouco mais úmido, um pouco mais frio. Eles não têm essa necessidade de respirar tanto quanto nós. Eu, né, por exemplo, o tamanho do meu nariz, se eu respirar, deixo todo mundo sem ar, né? Um exemplo disso sou eu. Mas nós temos essa necessidade de fazer isso, porque nós temos um ar mais quente, tá, do que o ar do sul. Então, isso faz com que nós precisemos respirar mais e, consequentemente, essa respiração ela vai fazer com que nós usemos mais o nosso nariz, tá bom? Então, esse é um aspecto fisiológico relacionado ao nosso corpo que faz com que nós precisemos usar mais o nariz. Então, vocês viram, pessoal, que várias coisas influenciam no nosso dialeto, várias coisas influenciam na nossa forma de falar, várias coisas influenciam na nossa forma de pronunciar. Tudo isso aí está ligado à questão da variação linguística, tá bom? Ou seja, então, basicamente a ocupação de diferentes povos ali fez com que cada região do país falasse de forma específica. Tá bom, gente? Então, pessoal, em resumo é isso. O motivo de tanta variação, especialmente na questão da pronúncia, é devido aos hábitos fisiológicos das pessoas. A presença de povos diferentes ali fez com que isso acontecesse. Tá bom? Uma outra coisa, pessoal, que vale também mencionar é sobre a questão do léxico, do vocábulo. Professor, e quanto a, por exemplo, os lugares que falam bolacha e outros que falam biscoito? O que é que isso tem a ver? Isso daí, gente, é uma questão de costume. Tá? A questão das palavras é facilmente mudada, né? É mutável demais. Todos os dias quase a gente substitui o vocabulário. Hoje, aqui no Nordeste, a gente usa coisa para tudo, né? Coisa para isso, coisa para aquilo. A gente nunca, né? O coisa ele serve para várias coisas, tá vendo? Ó, então isso é normal. A questão do vocabulário ela vai sempre mudar, independente de fatores. Ela vai sempre mudar, tá? Porque isso é uma coisa que está todos os dias no nosso cotidiano. Talvez lá eles achem melhor falar bolacha do que biscoito, isso aí não tem muita diferença. Por exemplo, aqui a gente fala macaxeira, em São Paulo é mandioca, no sul é aipim, tá? Aqui é macaxeira, em São Paulo é mandioca e no sul é aipim. Então é uma das diferenças aí na questão do léxico, tá bom, gente? Vou realizar uma anotação aqui, peço que vocês copiem aí, tá? No caderno de vocês, tá bom?
Pronto, pessoal, realizem essa cópia aí, tá? Lembrando esse fator também da miscigenação de povos, tá bom? Que é a presença de vários povos em um mesmo local, também influenciou fortemente na variação linguística, tá? O Brasil aí, ele contém uma variação de povo muito grande. Temos americanos, norte-americanos, temos asiáticos, temos europeus, temos, enfim, temos povos de todos os continentes do mundo. E isso é muito bom. Isso também, claro, influenciou na variação do nosso idioma, porque cada um trouxe um costume linguístico diferente. Um tem uma pronúncia mais puxada, outro mais fácil, outro mais grave, e isso fez com que gerasse tudo isso, tá? Gente, ficamos por aqui, tá? Espero você na nossa próxima aula, semana que vem. Tenham um bom descanso, tá bom? No caso, vocês já descansaram aí no final de semana, né? Espero que tenham descansado. Vejo vocês essa semana agora, nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Bom descanso para vocês, boa aula e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Até a próxima.